Voltei. Então, como eu estava falando lá no outro vídeo, né, pegando o gancho daquele outro vídeo, é, não permita ser moldada por ninguém, nem pelo ambiente que você frequenta, né? Eu estava falando sobre isso no outro vídeo e me veio coisas assim que, se eu parar para analisar, gente, eu não acredito que eu permiti viver aquilo ali, sabe? Eu não acredito como que eu pude me submeter a tanta humilhação. Gente, quando os meus gatilhos eram acionados, principalmente da parte de rejeição, eu chegava em casa com febre. Eu chegava em casa mal, eu chorava horrores, que parecia que eu ia morrer, sabe? Então, a importância, depois que eu comecei a estudar a saúde mental, psicanálise, a importância tão grande que é você se conhecer, você saber os seus limites, você se colocar acima de algumas situações, você aprender a dizer não e tá tudo bem. O não ser uma palavra completa. Não é não e pronto, acabou. Parar de querer se justificar. Antigamente eu me justificava tanto que parecia que eu era culpada, mas não era. Eu só estava querendo me justificar para aquela pessoa acreditar em mim e não me abandonar, vamos dizer assim. Meu nível de carência, meu nível de medo de perder o outro era tão grande que eu me perdi de mim. Eu me perdi de mim tentando ter o outro. Parecia que eu só ia ser feliz se eu tivesse alguém, sabe? Eu sou filha única e eu sempre precisei ter alguém perto de mim, sabe? Eu sempre, se eu quisesse sair, tinha que ir com alguém. Se a pessoa não pudesse ir comigo, eu não iria. Se eu quisesse ver um filme e a pessoa não quisesse ir comigo, eu não ia ver o filme. N situações que eu me anulei por causa do outro, que eu não tinha uma pessoa, que eu queria ter alguém, sabe? Eu baseei minha vida por um bom tempo na outra pessoa, sabe? Eu tô falando questão de amigos, né? Eu nunca tive dependência emocional com namorados, né? Nem com meu marido. Eu não tinha. Minha dependência emocional era de amizade, né? Porque na minha infância eu sofri muito com essa questão de amizade, porque eu praticamente tinha que me humilhar para poder ter alguém para brincar, sabe? Eu sempre tive de tudo, eu sempre tive tudo que eu quisesse, né? Graças a Deus por isso, mas eu não tinha liberdade. Tipo assim, se eu quisesse brincar com uma criança, minha avó que cuidava de mim, ela já era idosa, né? Então ela não ficava comigo no portão, ela não deixava eu ir brincar. Então eu brincava com as crianças embaixo do portão, sabe? Elas do lado de fora, eu do lado de dentro. Então isso para mim foi muito ruim, porque é, eu queria cultivar aquela amizade ali pro resto da minha vida, com medo de eu não ter aquela menina para brincar ali embaixo do portão, sabe? Então são coisas sutis que vai criando raízes na nossa infância de uma forma tão profunda que eu só fui entender isso depois da psicanálise, sabe? Então, gente, se você é mãe, né, você tem filho pequeno, cuidado com os detalhes, se atente aos detalhes, sabe? Coisas que você acha que não tem nada a ver, tá criando uma raiz tremenda dentro do teu filho, sabe? Coisas que você acha que para você não tem valor algum, para ele pode fazer total diferença. Você ouvir o que a criança quer. Não estou falando de mimar, assim, né? De mimo desenfreado. Eu estou falando de coisas concretas, né? Eu estou falando de você viver, né? A infância do seu filho. Você experienciar as coisas com ele, né? No meu caso, a minha mãe precisou trabalhar. Hoje, minha mãe é para o meu filho a mãe que ela não foi para mim, porque ela precisou trabalhar. Então, minha mãe é a melhor vó do mundo, né? Então,
esse ponto da minha infância ficou marcado porque eu não me via com ninguém. Eu via todas as crianças brincando e eu não podia, só quando minha mãe estivesse em casa. Tu tem noção de em casa de segunda a sexta? Óbvio que eu ia para a escola, né? Mas eu queria brincar com as crianças da rua e eu não tinha isso, só tinha quando minha mãe estava em casa. Então, eu não entendia isso. Então, quando eu saía para brincar, quando eu tinha a oportunidade de brincar, eu tentava cultivar, só faltava querer entrar dentro da pessoa, para a pessoa ser minha amiga, ser melhor amiga, só faltava botar a faca no pescoço da pessoa, você tem que ser minha amiga, sabe? Então, isso na minha vida adulta foi algo bem chato, sabe? De eu aprender a lidar. E eu posso dizer para você que eu aprendi a lidar depois de adulta. Eu tenho 37 anos e eu posso te dizer que eu aprendi a lidar tem pouco tempo. Vamos dizer que tem uns 3 anos, vamos dizer assim. Tem uns 3 anos que eu aprendi a ser a Ellen independente de ninguém, sabe? Tipo, eu não dependo de ninguém mais para nada. Eu tô falando na questão emocional, gente, não me julgue. Tô falando na questão de ser a Ellen, independente de ter ou não alguém, de querer fazer o que eu bem quiser e não depender de ninguém para aquilo, sabe? Então foi um divisor de águas, foi um divisor de águas. Eu aprendi a dizer não e mesmo que a pessoa virar a cara para mim depois do não que eu dei, eu não me importo. Se fosse antigamente, vai estar querendo saber por quê. Ai, não, eu vou te dizer sim. Sabe, eu ia atrás da pessoa para poder tentar me justificar. Ou eu nunca dizia não, eu sempre dizia sim. Sabe, com medo de perder, com medo de, em termos do que aquela pessoa vai pensar de mim. Então, isso é libertador. Isso é libertador. Você não se importar com a opinião do outro. Você dizer não sem medo do que o outro vai pensar, se ele vai querer falar contigo ou não. Se não quiser parar se não quiser continuar falando com você, isso não vai acabar com o teu dia, isso não vai te matar, que era a sensação que eu tinha. Então, isso é tão. Gente, isso me. Eu sou livre hoje. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser em relação ao meu emocional. Eu não me importo com a opinião do outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar. Eu não me anulo mais por causa do outro. Eu não eu não fico mais desconfortável para proporcionar o conforto para o outro. Eu viso o meu conforto primeiro. Então, cara, isso traz um poder. Vocês não têm noção, não. Isso traz um poder. Isso traz um equilíbrio, sabe? Indescritível. 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 Eu não troco isso por nada. Não troco. N situações agora no meu trabalho. Eu não estou satisfeita, eu simplesmente me retiro, sabe? Se eu vejo uma situação que aquilo ali me feriu de alguma forma, eu não fico para tentar me justificar ou para fazer o outro enxergar que me magoou. Eu simplesmente levanto e saio. Eu levanto e saio. Se você vir conversar comigo, quiser saber o motivo, bem, se você não quiser também, amém. E eu vou continuar falando com você, até porque é um ambiente de trabalho, eu sou muito profissional. Mas eu não me justifico mais. Eu não me perco mais tentando encontrar ninguém, porque eu já me encontrei. E isso é surreal de bom, gente. Isso é surreal de bom. Eu queria muito que vocês experimentassem isso. Isso para mim foi a liberdade tanto da minha menina interior como da adulta, da Ellen adulta. A menina carente que brincava embaixo do portão e a mulher adulta que hoje é livre para dizer não, para ir no cinema sozinha, para comprar uma roupa sozinha. Isso é libertador, gente. E não tem dinheiro que pague isso, né? Foi custoso, mas valeu muito a pena. Um beijo.